Fala, meu aluno, minha aluna, seja muito bem-vindo aqui no nosso curso de Direito Constitucional para concurso, tá? Seja muito bem-vindo nessa sua jornada de gabaritar Direito Constitucional. O método que eu uso é um método simples, fácil e eficaz. E você vai gabaritar, se seguir passo a passo, todas as instruções que eu te forneci aqui, tá certo? Geralmente, as bancas de concurso, e eu falo a UPE, por exemplo, eu falo a Consulpan, eu falo geralmente a CESP também, a FGV, cobram muito em direito constitucional, principalmente no artigo 5º, artigo 12, artigo 14, a organização do Estado, cobram muito letra da lei. Então, você fazendo a leitura da letra da lei e fazendo os exercícios, as questões, você não terá problema nenhum com relação a direito constitucional. Eu sou o professor Luiz Paulo, sou professor de direito constitucional, de direito administrativo e de direito penal, e estarei com você rumo ao tão sonhado cargo público. Vamos começar pelo artigo 5º, né? O artigo 5º sempre cai em concursos públicos, concursos policiais, concursos de guarda municipal, concursos da carreira jurídica, tudo cai artigo 5º. E eu gostaria de apresentar um material para que possamos estudar por ele, tá certo? Deixa eu abrir aqui na tela. Pronto. Olha aqui comigo na tela, porque estamos diante do artigo 5º. O artigo 5º da Constituição. Vamos fazer a leitura e iremos abordar questões com relação às provas de concurso. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, aos brasileiros e aos estrangeiros que residem no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, a inviolabilidade da igualdade, da segurança e a inviolabilidade da propriedade nos termos seguintes. O que seria inviolabilidade? Por exemplo, antigamente, né, hoje não tem mais nas placas de carros e motos, não tem mais. Mas antigamente existia um lacre, né? E aquele lacre não poderia ser retirado. Quando você retirava aquele lacre, você violou, tá? Uma das normas do CTB, por exemplo, do Código de Trânsito Brasileiro, porque não pode tirar o lacre. Tirar o lacre seria uma violação. É a mesma coisa aqui. Olha comigo aqui na tela. É inviolável, ou seja, não se pode partir o lacre do direito à vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade, tá? Observe que o texto foi claro em dizer, olha aqui comigo na tela, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Ou seja, esse direito ele é garantido aos brasileiros, quer seja nato e naturalizado, que é uma matéria que a gente vai ver em nacionalidade, e também aos estrangeiros que residem no país. E você pode me perguntar, professor, e para aqueles estrangeiros que estão de passagem no Brasil? Os que estão de férias, os que vieram brincar carnaval, essas pessoas. O texto da Constituição do artigo 5º excluiu essas pessoas porque, olha comigo, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Ou seja, ele não mencionou os estrangeiros de passagem, aqueles que vêm brincar um carnaval, que vêm para tirar férias, mas o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, já afirmou o entendimento de que esse artigo 5º também abrange os estrangeiros de passagem, ou os súditos de passagem. Então, esse artigo 5º é para brasileiro, nato ou naturalizado, para os estrangeiros que residem no território brasileiro, e também o STF estendeu para os estrangeiros de passagem,
aquele que vem para o carnaval, vem para o São João, vem tirar férias aqui no Nordeste, praias maravilhosas. Então, a estes também o STF estendeu a garantia do artigo 5º. Olha comigo aqui na tela, porque é inviolável o direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer uma questão, tá? Sobre essa situação. Questão essa da banca UPE, tá? Da banca UPE, é uma banca aqui de Pernambuco, tá? Cobrada na prova de soldado da Polícia Militar no ano 2016. Olha para cá. Embora a Constituição direcione os referidos direitos apenas aos estrangeiros residentes no país, há consenso no ordenamento jurídico de que esses direitos também valem igualmente para os estrangeiros que se encontrem em território nacional, mesmo que não resida no Brasil. Certo ou errado, gabarito certíssimo. Ou seja, é aquele entendimento do STF. Não é só para brasileiros, não é só para estrangeiros que residam no território nacional, mas também para o estrangeiro de passagem, tá? Até no voto do Supremo ele usa o termo súditos de passagem. Por quê? São os estrangeiros que estão aqui férias, estão aqui para brincar o carnaval, para ver o São João, para ver a cultura brasileira, as praias brasileiras e até para a prostituição brasileira, né? Então, para esses estrangeiros também é garantido o direito à vida, à propriedade, à inviolabilidade da liberdade, tá? Da segurança. Então, é o entendimento do Supremo, a banca trouxe uma jurisprudência e acertadamente a questão está certa. Olha comigo aqui na tela, porque o gabarito está corretíssimo, tá? Esses são os direitos do artigo 5º, tá? Nós veremos direito à vida, igualdade, liberdade e questões, tá? Observação: não existe hierarquia entre os direitos. O direito à vida não é hierarquicamente superior ao direito à liberdade. O direito da liberdade, por sua vez, não tem hierarquia, não é hierarquicamente superior à igualdade, então não existe hierarquia entre os direitos. Alexandre de Moraes, em seu livro, ele diz o seguinte: o direito da vida ele é considerado o mais fundamental entre os direitos. Mas ele não disse que o direito à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos. Por que ele disse que o direito à vida é mais fundamental? Porque a partir do direito à vida é que decorrem outros direitos. Porque sem vida você não tem condições de exercer nenhum tipo de direito, tá? Então ele firmou esse entendimento que o direito à vida é o direito mais fundamental entre os direitos. Porém, isso não significa dizer que o direito à vida seja hierarquicamente superior aos demais. Beleza? Porque não existe hierarquia entre os direitos. Tranquilo? Olha comigo aqui na tela, porque aqui está a observação. Vamos para o direito à vida, tá? O Código Civil, tá? Que não cai para vocês, ele já protege a vida, tanto extrauterina, tá? Que seria fora do útero, quanto intrauterina, que seria dentro do útero, tá? Isso aqui é o direito à vida. Só que isso aqui está no Código Civil e não cai para vocês, tá? Não cai para vocês, a não ser que o concurso de vocês caia direito civil. Então vocês vão ver isso, que a partir da concepção, a partir do momento que a mulher se encontra grávida, o feto ele já tem uma proteção perante a lei, tá? Então o direito à vida abrange tanto a concepção quanto a extrauterina, que é pós-parto, tranquilo? Isso aqui é uma observação bastante importante para vocês. O direito à vida não se resume, entretanto, ao mero direito de não ser morto, mas também ter uma vida digna. Quando o direito à vida cai nos concursos, geralmente cai essa frase, tá? Porque o direito à vida tem duas concepções. Primeiro, o direito de continuar vivo, beleza? O direito de não morrer, tá? Então o direito à vida abrange duas concepções. O direito, primeiro, de não morrer, e o segundo, de ter uma vida digna. Por exemplo, imagine você tem o direito de viver, mas vive sob tortura, vive sob pressão psicológica do Estado, vive sem os direitos sociais básicos, como alimentação, transporte, saúde. Então,
não existe uma vida ali, a pessoa anda vegetando. Então, o direito à vida abrange duas concepções. A primeira, de continuar vivo, de não ser morto, e a segunda, de ter uma vida digna. Além de existir, além de não ser morto, você também tem o direito de ter uma vida digna, com todos os direitos, observando o princípio da dignidade da pessoa humana. Olha para cá comigo aqui na tela, porque geralmente esse texto aqui, ó, não se resume no direito à vida, entretanto, ao mero direito de não ser morto, mas também de ter uma vida digna, tá? E a proteção do direito à vida já começa intrauterina, que é dentro do útero, como também extrauterina, que é quando você nasce. Olha para cá. Vamos fazer uma questão da CESP. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna, certo ou errado? Certíssimo! É aquela situação, o direito à vida abrange duas concepções. O de não ser morto, né, de continuar vivo, como também ter uma vida digna, com direitos sociais, com direito à alimentação, com direito à saúde, a transporte, a lazer, tá? Porque não adianta você continuar vivo, mas ter uma vida miserável, tá? Sem nenhum tipo de direito. Então, são duas concepções que também a banca CESP, a banca UPE e algumas bancas gostam de aplicar com relação ao direito à vida. Primeiro, o direito de não ser morto, de continuar vivo, e o segundo, de ter uma vida digna. Essa temática foi até cobrada em provas da CESP. Entramos, na verdade, no no inciso 4º e no inciso 5 do artigo 5º, tá? Vamos estudar todo o artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha para cá. Você pode se expressar, você pode manifestar o seu pensamento, você pode, não tem problema nenhum. Porém, você não pode usar do anonimato para expressar seu pensamento. Por quê? Se você quer expressar seu pensamento, tem que ser de forma pública. Porque se você, ao expressar seu pensamento, você cometeu um crime, a pessoa ofendida vai saber quem foi que expressou a sua liberdade de pensamento para poder lhe processar, tá? Você pode se manifestar livremente, mas não pode usar do anonimato para se esconder através de, por exemplo, de uma rede social, através de um anonimato. Não pode, tá? Você quer se expressar, é livre a manifestação do pensamento. Porém, é proibido o anonimato. E nós veremos o porquê. Está aqui, ó, logo no inciso 5. Por que é vedado o anonimato? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Ou seja, é proibido o anonimato na livre manifestação do pensamento, porque o que decorre da tua livre manifestação do pensamento pode ser objeto de crime. Você pode, por exemplo, usar a livre manifestação do pensamento para cometer uma calúnia, né? Quer imputar crime a outra pessoa. Então, vai ser assegurado a essa pessoa ofendida o direito de resposta, proporcional ao agravo que você cometeu. Além, somado a isso, da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, você quer se expressar? Você quer falar? Você vai falar. Porém, vai ser de forma pública, porque é proibido, olha para cá, sendo vedado o anonimato, tá? Então, geralmente, nas provas de concurso, quando cai é livre a manifestação do pensamento, aí a prova traz assim, sendo permitido o anonimato. Então você tem que estar ligado nessa parte final, porque é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, sendo vedado você se esconder. Se você falou, você tem que arcar com aquilo que você falou. Tranquilo? E por que você não pode fazer isso em oculto? Por causa desse inciso 5 aqui. Porque a pessoa que se sentir ofendida, ela pode entrar com direito de resposta proporcional ao agravo que sofreu, além da indenização por dano material. É só material? Não. Dano moral também, ou dano à imagem. Beleza? Tranquilo? Show? Vamos passar adiante. Olha essa questão aqui da banca AOCP, Instituto AOCP. Olha para cá.
É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, correto. Exatamente para possibilitar o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral, coletivo ou à imagem, apenas na hipótese de calúnia. Olha para cá. Os crimes contra a honra, a gente tem calúnia, a gente tem difamação e a gente tem injúria, tá? Então, através de uma fala sua, você tem a possibilidade de cometer calúnia, difamação e injúria. Beleza? Então, qual o erro da questão? A questão estava toda certa, tá? O erro é coletivo, que não tem na letra da lei, e apenas ele restringiu na hipótese de calúnia. Muito pelo contrário, você pode difamar alguém através da liberdade de expressão, ou você pode injuriar alguém através da liberdade de expressão. Gabarito certo ou errado, gabarito errado. UPE 2019, concurso para advogado. Olha para cá. É livre a manifestação do pensamento, assegurando-se o anonimato. Ou seja, ele está dizendo que é possível você se expressar livremente e ficar escondido, tá? E não se manifestar quem foi que disse. É errado, tá? Não se assegura o anonimato. O anonimato na liberdade de expressão é vedado, é proibido. Se você falou, você tem que tornar público quem falou. Porque se alguém se ofendeu naquilo que você falou, ela pode ajuizar uma ação processual contra você, tá? Então é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A questão traz como? Sendo assegurado o anonimato. A questão está errada. Então as duas questões aqui estão erradas, tá? O gabarito dessa questão aqui, ela está errada, está incorreta. Deixa eu corrigir aqui, tá? Deixa eu corrigir aqui. Ela está incorreta e eu vou corrigir nesse momento, tá? Por quê? Não é apenas na hipótese de calúnia, pode ser na hipótese de calúnia, difamação ou injúria, tá? Então muito cuidado, concurseiro, concurseira que está aqui, de cometer um crime aí e tentar se esconder no anonimato. É vedado o anonimato, tranquilo? Advogado UPE 2019. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, não cabendo a indenização por dano material, moral ou à imagem. Gabarito certo é errado, gabarito errado. Por quê? Porque a questão disse que não cabe a indenização. Muito pelo contrário, se você falou alguma coisa e alguém se sentiu ofendido, essa pessoa terá o direito de resposta proporcional ao agravo, tá? Que você cometeu. Além, somado a isso, também vai ter a indenização por dano material, se o dano que ela sofreu foi material, se o dano foi moral ou se o dano foi a imagem. Tranquilo? Então, ela pode, além do direito de resposta, ser indenizada por dano material, moral ou à imagem. Tranquilo? Olha comigo aqui na tela, porque essa questão diz que não cabe indenização. E muito pelo contrário, cabe. Gabarito está errado. Beleza? Inciso 9. É livre a liberdade, é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independentemente de censura e licença. Então, por exemplo, atividade intelectual, temos os intelectuais aí, principalmente na área jornalística. A atividade artística da novela, por exemplo. A atividade científica, os cientistas que dão pareceres em alguma coisa, ou de comunicação. Aqui também existe a parte jornalística. Então, essas expressões de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independe de censura ou licença. Vocês sabem que a Constituição Federal de 88 vedou a censura, tá? A censura não pode, tá? A censura não pode. Então, essa atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independe de censura ou licença. Olha para cá. Geralmente, quando a questão vem errada, a questão troca o independente, olha aqui, por dependente, tá? Independente por dependente. Então, atividade intelectual, artística, científica e comunicação independe de censura e licença. Olha para cá, uma questão de 2012 da UPE.
É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Gabarito letra certo. Gabarito certo por quê? Porque a UPE só fez cobrar a letra de lei. Olha para cá. Geralmente, na maioria das bancas de concurso público do Brasil, quando você sabe a letra da lei, você não tem dificuldades em direito constitucional. Por quê? Geralmente quando cai o artigo 5º, a Constituição em si, geralmente se cobra a letra da lei. Então, é dever de casa de vocês, tá? Está lendo a letra da lei, a lei pura da lei. Você bota a Constituição, aí fica artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza, garantir. Todo dia você tem que ler uma parte da letra da lei. Por quê? 90% das questões é letra da lei, beleza? Olha aqui comigo aqui na tela, porque vamos fazer mais um artigo, mais um inciso, e depois iremos fazer mais uma questão. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, ou seja, resguardar o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Olha para cá. Tem esses sites de fofoca, por exemplo, Léo Dias. Léo Dias ganha dinheiro fazendo fofoca. E muitas vezes são pessoas que vai no privado dele, no Instagram, e conta as fofocas e ele publica. Mas, professor, o senhor disse que não pode o anonimato. Olha para cá. Quando necessário ao exercício profissional, você pode resguardar, não dizer da onde veio a informação. Quando é necessário ao exercício profissional, você não precisa dizer quem foi a fonte que lhe passou a informação. Se a pessoa que detém um fato, que cometeu o fato, se sentir prejudicada com aquela notícia, ela não vai poder processar a fonte, porque ela não sabe quem é. Então, quem ela vai processar? Ela vai processar um jornalista. Beleza? Por quê? Quando ele recebe a informação, né, ele recebe de uma fonte. E ele que publica. Quando ele publica, ele toma para si a responsabilidade daquela informação. Por quê? Porque alguém passou para ele. Então, a pessoa ofendida vai processar o jornalista e não vai processar a fonte. Por quê? Ele não sabe quem foi que passou. Tranquilo? O PE 2015. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Certo ou errado? Gabarito certíssimo, conforme a letra da lei. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Olha para cá, o PE 2019 é assegurado a todos o acesso à informação, sendo vedado em qualquer hipótese o sigilo da fonte. Pergunta a você, é vedado o sigilo da fonte em qualquer hipótese? Não, não é vedado. Quando necessário ao exercício profissional, é possível você resguardar o sigilo da fonte. Quando é necessário para o exercício profissional, você que recebeu uma mensagem, uma fofoca e vai publicar, você não precisa dizer qual é a fonte, quem passou para você, tá? Você apenas publica. Por quê? Você está resguardado constitucionalmente de não dizer qual foi a fonte. Beleza? Olha para cá comigo aqui na tela, porque a questão diz que é vedado em qualquer hipótese o sigilo da fonte. Errado, por quê? Quando necessário ao exercício profissional, é assegurado o sigilo da fonte. Gabarito está errado. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Deixa eu ler de novo para vocês. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nós temos aqui o princípio da legalidade, tá? O que é o princípio da legalidade? É que tudo o que o cidadão precisa observar deve estar na lei. É o princípio da legalidade. Por exemplo, se você matar alguém, você vai ser preso? Sim. Por quê? Porque existe uma lei que diz não matarás. Código Penal, artigo 121. Então existe uma lei. Então a legalidade é um princípio constitucional
tá? E ele proíbe que o Estado atue de maneira arbitrária. Imagine, o Estado olhasse para você e não gostasse de você e dissesse assim, você está preso. Mas por que eu estou preso? Não, porque eu quero que você seja preso. Não pode o Estado fazer isso. Por quê? Existem leis que regulam a nossa conduta social. E se nós infringirmos a lei, aí sim, existe a possibilidade de ser preso. Mas se a gente não infringir a lei, o Estado não pode olhar para a gente e dizer assim, você vai estar preso. Não pode, tá? Ele ofende, ele é uma ofensa ao princípio da legalidade. Então, a legalidade, ela é tudo aquilo que a lei expressa. Tranquilo? Olha para cá. Porém, a legalidade se divide em duas visões. A primeira, a legalidade para o particular. Quem é o particular? Somos nós. O particular somos nós. Para o particular, impera a autonomia da vontade. Ou seja, eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. A lei proíbe andar de camisa vermelha? Não, então eu vou andar de camisa vermelha. A lei proíbe andar no ônibus sem camisa? Não, então eu posso andar no ônibus sem camisa. A lei proíbe eu usar sandália havaiana? Não, não proíbe, então eu posso andar de sandália havaiana. Isso é a autonomia da vontade do particular. Eu posso fazer tudo desde que a lei não proíba. Beleza? Eu posso matar alguém? Não, não posso, porque tem lá, não matarás, pena 6 a 20 anos. Então, existe uma lei dizendo que eu não posso fazer, eu não vou fazer, tá? Mas se a lei não falar nada, eu posso fazer. Diferentemente, olha para cá, da legalidade para a administração pública. Por exemplo, a administração pública obedece à legalidade estrita. Professor, o que é legalidade estrita? Por exemplo, Prefeitura de Olinda, Prefeitura Municipal de Olinda. Se a prefeitura quiser demolir um prédio, o que é que ela vai fazer? Ela vai observar se tem uma lei que rege como demolir um prédio, para ela seguir aquela lei. Outra coisa, a administração de Olinda quer fazer uma licitação de canetas para a administração pública, para a prefeitura. Ela vai ver a lei de licitação e como se procede através da lei. Ou seja, enquanto o particular pode fazer tudo desde que a lei não proíba, a administração pública só faz o que está na lei. Para a administração pública fazer alguma coisa, tem que estar na lei. A gente chama isso de legalidade estrita, tá? Para nós, particulares, autonomia da vontade. E para a administração pública, só faz o que está na lei. Tranquilo? A gente chama de legalidade estrita. Olha para cá comigo aqui na tela, porque vamos fazer uma questão sobre isso, tá? Uma questãozinha sobre isso bem marota. Eita, ainda não. Vamos ver o inciso de número 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, não é de qualquer jeito, é na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Olha para cá. A liberdade de consciência e de crença no Brasil, ela é inviolável. Ou seja, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser da Umbanda, você pode não ter religião nenhuma, você pode ser ateu, não tem problema. É inviolável a consciência e a crença, tá? Mas o Brasil é um estado laico, mas não é laicista. Ou seja, ele não tem religião, mas ele não proíbe que as pessoas tenham suas próprias religiões. Ou até que ninguém tenha religião, ou seja, ateu, tá? O Estado brasileiro não tem nada a ver com isso. Tranquilo? Então, ele assegura o exercício dos cultos religiosos na forma da lei e a proteção dos locais dos cultos religiosos, tá? Então é violável. É inviolável a consciência e a crença. Você quer ser religioso? Seja. Quer ter religião? Não? Também não tenha. Quer ser ateu? Seja ateu. Agora, o local de culto, as liturgias, é protegida na forma da lei. Tranquilo? Olha comigo aqui na tela, porque vamos fazer uma questão sobre isso. UPE CFOA 2017. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo sempre assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, em qualquer hipótese, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Eu pergunto a você,
é garantido em qualquer hipótese? Não, né? Qualquer hipótese não. Qual é o texto da lei? É garantido nos termos da lei, na forma da lei. Ou seja, existe uma lei que regula, tá? Essa proteção. Beleza? A questão trouxe aqui, ó. Em qualquer hipótese, e não é qualquer hipótese, é nos termos da lei. Gabarito certo ou errado? Gabarito errado, tá? Você observa que é só letra da lei, tá? Vai ter questões da CESP, vai ter questões da OCP, é sempre letra da lei. A gente não viu nada a não ser letra da lei. Beleza? Olha comigo aqui na tela, porque vamos ver o artigo, o inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Professor, o que é entidades civis e militares de internação coletiva? Poderia te dar exemplos, como por exemplo, presídios, hospitais, tudo isso é assistência religiosa em entidades de internação coletiva. Por exemplo, não sei se você teve a oportunidade de ir a alguma prisão, mas todas elas têm igrejas lá dentro. Por quê? É garantido na Constituição, tá? Essa assistência religiosa, na forma da lei, a essa internação coletiva, tanto estabelecimento civil como estabelecimento militar. Tranquilo? A OCP 2012. É proibida a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Eu pergunto a vocês, é vedado, é proibido? Não, né? É assegurado, olha para cá, é assegurado aqui, ó. A questão traz é assegurado, tá? É assegurado. E aqui diz vedado, é proibido, tá? Gabarito certo ou errado, gabarito errado, porque não é proibido. A palavra vedado quer dizer é proibido. E o inciso traz é assegurado, tranquilo? Gabarito certo ou errado, gabarito errado. Beleza? Inciso de número 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo, exceto, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vou te explicar o que é isso aqui. Aqui está dizendo que ninguém é privado de direito. Você não pode, ninguém pode te privar de direito porque você tem uma crença religiosa ou você tem uma convicção filosófica ou política. Por exemplo, você trabalha numa empresa que você tem que trabalhar os sábados. Aí você diz assim, olha, é o seguinte, eu sou adventista e minha igreja não permite que eu trabalhe no sábado. O que é que o povo vai fazer? Você não pode ser privado do trabalho por causa de uma convicção religiosa. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão querer que você apresente, né, um parecer, um atestado, né, uma declaração da sua igreja para comprovar que você é adventista e guarda o sábado, e eles vão transferir aquela carga horária do sábado para o domingo ou para outro dia, para que você compense outro dia. Beleza? Agora, vou te falar o que geralmente esse inciso quer dizer. Por exemplo, por causa de uma convicção filosófica, você diz assim, eu não voto. Nas eleições eu não voto. Você pode fazer isso? Pode. Por quê? Você tem uma convicção filosófica de que o voto não é uma coisa boa para o ser humano. Beleza? Mas, se você não votar, você tem que cumprir, olha para cá, você tem que cumprir uma prestação alternativa fixada em lei, tá? Você tem que cumprir, olha para cá, uma prestação alternativa fixada em lei. Se você não cumprir essa prestação alternativa, que seria, por exemplo, justificar o voto, você vai perder, seus direitos políticos serão suspensos. Ou seja, você pode dizer que não quer votar, mas você vai ter que cumprir uma prestação fixada em lei. Que prestação seria essa? Você justificar o voto. Agora, você não quer votar e não quer justificar o voto, aí traz implicações jurídicas, como a suspensão dos direitos políticos. Tranquilo?
Então, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tranquilo? Beleza? Vamos para uma questão. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Vou para mais uma questão. Ninguém, aqui é o inciso que a gente falou. Direito ao voto, eu já expliquei isso aqui. A OCP 2012. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Trouxe apenas o conceito da letra da lei. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar cumprir prestação alternativa. Cobrou apenas a letra da lei. Gabarito está corretíssimo, tá certo? Encerramos por aqui o nosso primeiro bloco de teorias e questões. Espero que você tenha um grande proveito em assistir essa aula. Revise essa aula, assista novamente. Qualquer dúvida, você pode entrar aqui no nosso WhatsApp e fazer as perguntas, porque nós também estamos trazendo essa mentoria. Até o próximo bloco. Fui!